Bom dia, meus prezados irmãos, Bom dia. encarnados e desencarnados. Mais uma vez estamos aqui para essa atividade da casa, da nossa palestra, o nosso refazimento e a entrega das cestas básicas. Deus possa nos abençoar, nos amparar, nos proteger nesta manhã maravilhosa que Deus nos concedeu. Vamos fazer a leitura da mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia. O livro é de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito de José de Moraes. O título da mensagem é O Pensamento. O pensamento é a força de atração. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ações. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação de atrair para si o que se deseja. Mas eu apenas penso, não faço, justificam-se muitos. Porém, ao pensar, instala-se desejo, arquiteta-se a ação nevasta que, não raras vezes, deixa de ser concretizada pela ação material por falta de oportunidade. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento, já que ninguém pode ver o que pensamos, criamos situações danosas para nós mesmos. Comece um treinamento de educação do pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva. Ao surgir um desejo ilícito, fazer uma prece, concentrar-se naquilo que é bom. O pensamento é tão importante que os obsessores conseguem descobrir seu ponto fraco, não pelo que fala, mas pelos seus pensamentos mais secretos. Você é o que você pensa, e assim seja. Vamos orar. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem perdemos. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em erros e tentações, mas livra-nos de todo mal, porque só Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Mestre Jesus, que esta mensagem seja levada até os pés do Pai, e seja transformada em luzes e bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados. Nos abençoa, Pai, nesta manhã maravilhosa. Nos dá paz, harmonia, entendimento nos assuntos que vão ser tratados neste momento. Que nós possamos refletir, analisar e colocar em prática esses ensinamentos, Pai, que foram teus, são teus esses ensinamentos. Pai amado, nos abençoa. Abençoa o nosso irmão que vai proferir a palestra. Dá sabedoria cada vez mais para ele, inteligência, que ele possa colocar esse ensinamento e nós possamos entender e colocar em prática todos eles. Obrigada, Pai. Obrigada, Maria. Obrigada, Jesus. Que fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Com a palavra do nosso irmão Douglas, que vai encaminhar a nossa palestra. E assim seja. Bom dia a todos. A Lúcia já deu bom dia, mas a gente gosta de invejar os outros, né? Bom dia. Bom dia a você, querido internauta, que está nos acompanhando pelas plataformas digitais do SEAMA e da AD, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Vocês prestaram atenção no último item
que a Lúcia leu da mensagem, pensamento é tudo. Só que tem gente que ainda não caiu a ficha, sempre pede para que as pessoas solucionem os seus problemas, inclusive problema de saúde física e, em alguns momentos, da saúde mental. Mas hoje nós vamos conversar sobre o tema proposto pela casa, mente e transformação. O pensador René Descartes, ele disse que penso, logo existo. E tudo que nós pensamos transforma-se em criação, a partir da vontade, da alma como ser inteligente. O mundo ele é cheio de informações. E com o advento da internet, a coisa ela ganhou grandeza, apesar de ter alguns propagadores aí de que a internet é uma desgraça na vida de alguns seres humanos. Ela não é, não. A própria internet, ela é um mecanismo de informação e também um processo de evolução dentro de um planeta. O planeta tende a evoluir. Nós precisamos conhecer as coisas de Deus. O grande problema está em você separar a boa informação da má informação. E no quesito saúde física e mental, tem muita gente aí perdendo tempo, não absorvendo as informações devidas para o seu bem-estar. Allan Kardec, sempre falamos nas nossas palestras, nos nossos encontros, ele sempre sinalizou na introdução do Livro dos Espíritos, e isso em diversas partes. À medida que a ciência for descobrindo as coisas e como funciona, o pensamento humano, ele também vai se modificando. Então, o que era no passado uma verdade, investigado, isso passou o quê? Uma mentira? Não. Foi sendo colocado as verdades no seu devido lugar, porque nós fomos entendendo como é que funciona a natureza de Deus. Nós gostamos sempre de falar que tem certas palavras que machucam, que geram perturbação. Então é muito bom nós começarmos a modificar até o nosso vocabulário para que a gente possa nos entender. Então, mentira, verdade, erro, vamos classificar sempre como ajustes. À medida que chega uma verdade e ela se torna coesa, tendo lógica, então é o ajuste que nós estamos fazendo em cima de certos equívocos lá do passado. Então, desde Kardec, o mundo modificou e muito no olhar diante de Deus, estudando ainda mais a sua natureza. E nós, dentro desse contexto. E quando nós reclamamos muito das pessoas, nós temos que saber por que nós estamos reclamando. Porque é muito fácil eu pegar uma situação e logo julgar. Eu começo a julgar as situações, sem antes entender o que levou aquela pessoa a cometer aquele delito, aquela falta com a verdade, causando prejuízo para si e para alguns à sua volta. Então é necessário primeiro conhecer, entender e direcionar para tudo ficar bem. Geralmente as pessoas elas costumam dizer a si mesmo umas para com as outras: fulano de tal tem tanto conhecimento e não aprende, não é feliz. Há um equívoco aí da palavra. E nós vamos consertar isso na mente de algumas pessoas. Não é que as pessoas elas tenham muito conhecimento, não. Elas têm muitas informações.
Nós gostamos de ir atrás de informações, elas sendo boas ou ruins. Nós gostamos, até mesmo é a forma de nós nos socializarmos. Então tem gente que busca informação nas redes sociais, com o familiar, com o vizinho, e começa a acumular essas informações. Informações não tem nada a ver com conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é a aplicação daquilo que você acumulou a nível de informações. Então, algumas pessoas têm mais informações, mas pouca vivência daquilo que acumulou. Então, a gente tem que começar a consertar isso e não cobrar. Porque o conhecimento, ele é nada mais, nada menos, o conhecimento é nada mais, nada menos do que a aplicação da informação que eu já tenho. Eu aplico aquilo que eu estudei, que eu aprendi. E o que acontece? Eu me torno feliz. Então, por isso que a palavra ela é correta. Quem conhece é feliz. E aquele que não conhece não é feliz. Então você não pode, em hipótese alguma, dizer para uma pessoa que fulano de tal tem muito conhecimento, mas só vive caindo. Não, ela não tem conhecimento, ela tem informação. Então a informação é totalmente diferente do que conhecimento. E isso, se nós transportarmos para a nossa felicidade, nós vamos identificar que tem muitas pessoas que não são felizes porque não estão aplicando a informação que já tem. E aí nós encontramos o quê? Nas perturbações espirituais, nas perturbações íntimas, a vontade de se matar, a depressão, a síndrome do pânico, a má convivência com o próximo. Não é simplesmente a falta de informação. A pessoa já sabe. Sabe por quê? A ciência ela deu um salto. Ela deu um salto no conhecimento. Hoje, se você for buscar nos anais da ciência, principalmente uma que está se destacando no nível de conhecimento corpo humano, mente, a neurociência. A neurociência ela deu um salto no desbravamento de certas perturbações de ordem mental. O cérebro, ele dá pane. Mas como é que o cérebro dá pane? Devido nós, enquanto seres pensantes, agregarmos para nós informações e não separar essas informações no campo mental, causando o quê? Curto-circuito. Nós provocamos em nós curto-circuito. E isso não é o espiritismo que diz, é a neurociência que diz. Desde a década de 60, a neurociência ela vem colaborando no quesito, estudando o pensamento e a vontade. E aí nós recordamos a figura de René Descartes. Penso, logo existo. E foram identificados de que a forma como nós pensamos, elaboramos um pensamento, ela vai muito refletir no nosso corpo de carne. Veja lá, década de 60, e nós estamos o quê? No ano de 2023. Olha a explosão de informações que nós já temos. Mas por que então, mediante a tanta informação, o ser humano não é feliz? Por que nós, em algumas situações, não somos felizes? É porque algumas pessoas são avessas a mudanças. E graças ao estudo do Espiritismo, é colocado que nós estamos ainda no planeta escola. Existe o que conhece mais e existe aquele que ainda está engatinhando a nível do conhecimento, quer dizer, da informação e da prática. Isso faz com que passamos a ter o que? A tão bendita paciência um para com o outro e verificar o que é que eu estou fazendo para melhorar o meu próximo. Eu não posso cobrar algo daqueles que agora que estão caminhando no conhecimento.
caminhando na aplicação de obter as boas informações e fazer bom uso. Então, o Espiritismo, ele acalma alguns corações neste sentido, no respeito que nós devemos ter diante da evolução. Mas quando nós colocamos, então, o seguinte tema, mente e transformação, são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Eu não posso impor uma transformação, mas eu posso esclarecer uma informação para que a pessoa, ela mude. Ela mude. Eu não posso impor, porque a mudança, na realidade, é de foro íntimo. Eu preciso querer mudar. Mas não existe coisa melhor do que informar e convencer as pessoas de que elas estão equivocadas. Nós gostamos de partir do ponto, Espiritismo é ciência, então nós gostamos de acompanhar a ciência. Hoje, não vamos cansar de lembrar e relembrar. Hoje, nós sabemos que o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. A distinção, corpo é uma coisa, espírito é outra coisa. Quando eu começo a entender de que o corpo é o meu instrumento de evolução em mais uma reencarnação, eu começo o quê? A fazer a análise. O que é que eu estou fazendo para com o meu corpo? Eu tenho que começar a adquirir o conhecimento, aliás, a informação do que o meu corpo é capaz de suportar, porque cada corpo de carne possui uma estrutura que se adapta a certas transformações, enquanto que outros têm ainda a sua limitação, que é um outro assunto. Mas o que eu preciso entender são as limitações que o meu corpo de carne ele comporta. O que acontece? Algumas pessoas, sabendo dessa informação, forçam o corpo. As pessoas, elas forçam o corpo de carne, fazendo com que ele dê curto-circuito. Por isso que vem as dores de cabeça, as tão famosas enxaquecas, a agonia, a febre, a gripe constante e toda uma série de doenças do corpo são ocasionadas por esse excesso de energia que nós não nos preocupamos em dar para o corpo. Nós costumamos esclarecer as pessoas: conheça o seu corpo, conheça o seu limite. E não precisa ir atrás de A e B. Vocês sabem aquela frase, conhece-te a ti mesmo, que já está para mais de 3.000 anos conosco? As pessoas ainda não entenderam esta frase. E a neurociência, ela vem ensinando-nos a entender essa frase. Eu estou passando por uma perturbação física e espiritual. Eu procuro uma pessoa e quero jogar essa preocupação, jogar essa dor para a pessoa resolver. Não vai resolver. Quem vai resolver o problema é você mesmo. O que o outro pode fazer é lhe informar como funciona e o que foi que ocasionou esta perturbação. Daí, os níveis de informação que o Espiritismo nos dá é grandiosíssimo. Com todo respeito às instituições espíritas, que temos um apreço muito grande, e eu me recordo que uma vez eu conversando com a Célia Rosa, do Centro Espírita A Voz do Consolador, e lá eu vi muitas pessoas adultas, idosas, e eu perguntei assim mesmo para ela: Célia, onde é que estão as crianças? Eu vejo muitas poucas crianças aqui. Ela disse: ah, Douglas, tu sabes perfeitamente que cada centro espírita tem a sua característica. A nossa característica, e pela lei da afetividade e do reencontro, é essa. Nós
trabalhamos muito mais com as pessoas adultas e da terceira idade. Juventude aqui, infância, é muito pouco. Em compensação, tu já vistes o trabalho do Centro Espírita A Voz de João Batista? É mais criança do que adulto. Eu digo, mas é mesmo. Então, cada instituição espírita tem a sua característica devido ao compromisso que aquelas pessoas assumiram diante de uma reencarnação. E o que nós estamos falando aqui é justamente isso, aprendendo a respeitar cada vez mais os níveis de informação e a aplicação dessa informação. Num programa que nós temos na TV, o Quarta Dimensão, um ouvinte entrou em contato com o palhaço Chantilly, que é ele que é o nosso contato com o público. E aí o Chantilly, a pessoa perguntou, quais são os dias do plantão de passe? Aí o Chantilly disse, não, mas lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale não tem passe. O cidadão ficou espantado, mas por que não tem passe? E o Chantilly explicou como nós vamos explicar agora, você que tem a curiosidade de conhecer o Lírio do Vale. Nós entendemos que se nós não divulgarmos para a pessoa que ela tem a capacidade de gerar a própria energia, eu estarei continuadamente inserido no mesmo erro, certo? O conhecimento desde a década de 60 já chegou. E o que é que eu estou fazendo para que a pessoa aplique esse conhecimento para si? Sabe-se perfeitamente que nós que provocamos um curto-circuito no nosso corpo, nós que geramos a dor de cabeça, nós que geramos a deformidade no corpo, a partir do quê? Do nosso pensamento, da nossa invigilância. Quem é que tem que consertar isso? É fulano, Beltrano? Não, sou eu mesmo. Eu vou ter que gerar o quê? Energia contrária. Mas a partir do momento em que eu passo essa obrigação para o outro, eu me isento e eu vou continuar o quê? A cometer as mesmas falhas. Lá, nós trabalhamos assim. Chegou uma jovem com a mão na cabeça, porque até mesmo o ato dela pensar doía. Olha só a gravidade. Mas ela não chegou dizendo, olha, eu quero um passe que a minha cabeça está doendo. Não, porque ela já sabia que lá não tem o famoso plantão de passe. Eu disse, o que está vendo, Douglas? A minha cabeça dói. Dói até no ato de pensar. E eu disse, veja bem, o que é que está ocorrendo? Muita informação e você está jogando essas informações no seu campo mental, embaralhando, causando curto-circuito dentro do seu cérebro. Nós vamos lhe ajudar a separar as informações que estão lhe perturbando. E aí a importância do diálogo fraterno, mas é diálogo fraterno mesmo, com conhecimento. Porque tem gente que só chega, não, confia em Deus, confia em Deus. Não, todo mundo confia em Deus. Todo mundo confia em Deus. Mesmo confiando em Deus, a dor de cabeça continua. Então hoje o Espiritismo, ele traz muito mais próximos a nós o conhecimento da neurociência, e a neurociência, ela explica o que acontece com o cérebro quando nós começamos a pensar demais e não reter a informação correta e deletar o que não presta. Então todas as pessoas que chegam lá, por isso que o nosso primeiro passo é o diálogo fraterno. E a gente começa então a trabalhar na mente da pessoa, olha, isso aqui não tem mais razão de você se angustiar. E nós explicamos por quê. À medida que nós vamos deletando informações obsoletas da mente, haverá o quê? Uma transformação no corpo de carne. Exemplo, o próprio aparelho de celular, que eu sempre uso ele, porque todo mundo quase tem um celular. Quando você coloca muita informação no seu aparelho de celular, ele buga, ele não é mais receptível para novas informações. O que é que você tem que fazer? Deletar algumas informações, algo que não presta mais.
E o que acontece? O celular fica a 500 km por hora. A mesma coisa é o nosso corpo. Então, se eu quero ter aquela tranquilidade, aquela paz, eu tenho que entender que quem provoca esse curto-circuito no corpo, na mente, tendo a angústia na própria alma, somos nós. A terapêutica do passe, como eu falei, deu exemplo da Célia Rosa, do Centro Espírita Voz do Consolador e da Voz João Batista. Cada centro espírita tem um grupo de pessoas que vieram no corpo de carne para aprender um pouco mais, mas que algumas instituições espíritas já estão entendendo, porque se torna muito cômodo eu achar que vou solucionar o problema da pessoa. É muito cômodo. Aí nós criamos o quê? Famosos coitados, famosos miseráveis. Não, nós temos que criar pessoas sorridentes. E a doutrina espírita, ela tem essa função de gerar sorriso na boca das pessoas a partir do trabalho que elas fazem com ela mesma. Então, quer dizer, dá 1h da manhã, veio o desespero, o curto-circuito, vai ter instituição espírita aberta? Não vai. Então, o que é que eu tenho que fazer? A aplicação do conhecimento no meu dia a dia. Por isso que informação é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento é a aplicação das informações que você tem. Allan Kardec, uma das facetas deste professor, é que a metodologia que ele criou para desenvolver todo o arcabouço da doutrina espírita foi o método da investigação. Ele chegava à situação, ele investigava, e o próprio ser humano era o laboratório. Quando muito, ele próprio era o laboratório. Nós somos o laboratório de nós mesmos. Acredite nisso. Você não é coitado. Se você comprar a ideia do coitado, vocês... Quer ver uma coisa? Hoje, nós sabemos, através da biologia, que as nossas células são seres vivos. Mais ou menos 10 trilhões de células. Tu já contou, Lúcia? São 10 trilhões de células que tu tem. Acho que a Mariana está contando até hoje. Então, veja lá. A biologia, a neurociência, comprovou que as nossas células são seres vivos. Olha só, nos tirou da jogada. E nós o que? Estamos ajudando esses seres vivos a acordar como ser pensante. Como ser pensante. Então tem as células, que todas as células, elas captam a nossa informação enquanto espírito imortal. Então, se eu coloco na mente que eu estou doente, eu estou passando essa informação para quem? Para a Lúcia? Não. O primeiro ser que eu estou passando informação é para o meu corpo. Ah, eu estou doente. Não, eu estou sentindo uma agonia, eu estou isso, eu estou aquilo. As células, elas ficam procurando. Por isso que, se você for fazer uma ressonância e essas baterias de exame, aí o seu corpo começa a ficar dando eletrochoque. As células, elas ficam procurando qual é a célula que está doente. E às vezes não encontra. O que acontece? Você está sugerindo ao seu corpo ficar doente. Olha só, incrível. Incrível. Da mesma forma, quando uma doença, por efeito da programação reencarnatória, a célula, ela começa o quê? A definhar. Mas você já entende de que você pode reprogramar o seu corpo de carne. Vocês sabiam disso? Neuroplasticidade. Nós conseguimos reprogramar a nossa reencarnação e modificar as células do nosso corpo. Eu começo então a dizer, não, mas eu não quero ficar doente, eu não preciso ficar doente para evoluir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas por efeito da programação reencarnatória, as células, algumas vão morrendo. Mas você sugere ao seu corpo a criação de novas células.
Isso não é doutrina espírita, meus amigos e amigas, isso é neurociência. Então, se você não entender que você é um semideus, está ferrado. Jesus é claro em dizer: vós sois deuses. O que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. Da mesma forma, você não pode estimular na pessoa a figura do coitado. Não aceita que é assim mesmo. Não, não aceite não. Não aceite não. A humanidade evoluiu. Um centro espírita bem estruturado é a porta de consolação verdadeira. Porque o espiritismo, ele possui métodos bem científicos de investigação. Para vocês terem uma ideia do que nós, enquanto espíritos, podemos fazer e entender, é algo surpreendente. Chegou uma senhora que ela estava perdendo a vista. Ela estava perdendo a vista. E ela não aceitava aquilo. Não, mas eu perdi a minha visão. Não vou perder a minha visão. E aí ela foi ao oftalmologista. Fizeram uma bateria de exames e não encontraram nada. Mas como é que ela estava perdendo a visão? Como é? Sendo espírita, a própria instituição não teve ali o conhecimento adequado para explicar o porquê da perda da visão. É lógico, tem a influência espiritual, mas mesmo atendendo alguns espíritos, ela continuava a perda da visão, e isso estava deixando ela muito triste. Mesmo com a fé dela, ela não conseguia vencer aquilo, a perda da visão. E ela foi nos procurar. E como nós nos aprofundamos muito nas situações e gostamos de trabalhar a inteligência, eu perguntei para um benfeitor espiritual que nos acompanha, que assiste a instituição, o porquê da perda da visão daquela senhora. Para isso que serve o Espiritismo. Ora, se o Espiritismo nos coloca diante do mundo espiritual, que negócio é esse de instituição espírita não ter reunião mediúnica capacitada para ajudar o seu próximo? Reflexão, reflexão. E por que você, enquanto expositor espírita, não frequenta reunião mediúnica para aprender um pouquinho mais? Porque alguns autores, eles estão expressando a sua opinião de uma forma geral, mas tem certos casos que aparecem na sua vida que você precisa entender. Olha o que o benfeitor, isso fica pra gente, eu aprendi muito com isso, eu aprendi muito com isso. O benfeitor espiritual disse a si mesmo: você sabe que nós somos espíritos imortais. Você está numa reencarnação. Para não perder o contato com o mundo espiritual, tem o fator sono. Todos nós dormimos. E o Espiritismo diz que pela fragilidade do corpo, algumas células precisam recuperar as energias. Aí vem o que? O cansaço, o descanso, mas a alma não para. A alma não para. E pelo desdobramento do sono, nós continuamos esse processo de evolução. Caminhamos, e alguns caminham de forma muito mais acelerada do que na carne. Por quê? Porque o corpo de carne ele impede. O que está acontecendo com esta senhora? Olha a explicação e vocês vão ver o resultado. Simplesmente, pelo desdobramento do sono, ela estava acelerando algumas soluções inerentes à sua reencarnação. E também ela estava se deparando com situações a resolver no mundo espiritual. E Kardec fala desse assunto, que no desdobramento do sono, às vezes nós temos tarefas no mundo espiritual, e quando nós desencarnamos, a tarefa já está pronta e nós damos seguimento. Resumindo, nós temos vida dupla. Olha só, nós temos vida dupla. E o que acontece? Ela muito acelerada, agitada no corpo de carne, quando ela voltava para o corpo, o tão famoso, quando ela acordava, ela não retia as informações vividas
num desdobramento do sonho. Ela pegava essa informação e jogava tudo no corpo. Por isso que tem gente que acorda com dor de cabeça, agoniada. Olha, eu tive um sonho maluco. Você não teve sonho maluco? São informações e situações vividas no mundo espiritual que você traz para o corpo, causando o quê? Curto-circuito no campo mental, afetando o globo ocular dela. Como? Mas isso, ela já tinha me falado que às vezes ela andava na rua, ela via duas imagens. Ela via duas imagens. Ela não sabia se ela estava vendo coisas reais ou coisas fantasiosas. Sabe o que é? Ela forçou o globo ocular dela a ver o mundo espiritual também. O mundo espiritual. Veja lá, são informações. A senhora, eu vou me abster de falar o nome porque ela ainda está reencarnada, não pedi autorização dela para falar, mas quem vier no modo particular, eu digo quem é a alma bendita que aprendeu com essa situação. E aí qual foi a orientação? A orientação foi, quando ela estivesse no mundo espiritual, para ela reter a ansiedade dela, do mundo espiritual, e voltar para o corpo de forma serena. A pergunta dela, como eu vou fazer isso, Douglas, se eu não me lembro? É a pergunta de todo mundo, se lembra? Porque você está aí, espírito. Eu já estou te passando essa informação. Você vai dormir com esta informação. Eu preciso reter as informações do mundo espiritual no mundo espiritual. Eu não tenho que passar para o corpo. Eu não tenho que passar para o corpo. Porque as pessoas acham que nós temos dois espíritos. O espírito que habita a carne e o espírito que habita o mundo espiritual. Não, é um único espírito. É por isso que o espiritismo é a ciência que vem nos colocar diante do cenário da imortalidade. O espiritismo vem nos mostrar o mundo espiritual que vive em nós. Aqui neste momento, neste centro aqui, eu estou vivendo o mundo espiritual, porque tem espíritos desencarnados, escutando a nossa fala, aprendendo e por aí vai. Então não seja tão indisciplinado. Entenda isso. Não existe dois espíritos. Um espírito que habita o corpo de carne, não, é um só espírito. E eu disse para ela assim mesmo, olha o que é a informação, olha o que é a direção do conhecimento, neurociência, conhecimento espírita. Quando você dormir, saiba fazer a oração correta. Senhor, estou voltando ao mundo espiritual. Auxilie-me para que eu tenha boa caminhada lá e não prejudique meu corpo de carne. Corpo, me ajuda e barre toda e qualquer informação que eu trouxer que não seja referente a esta reencarnação. Olha só. Porque o espiritismo nos ensina a conversar com o corpo. Tem gente que não conversa com o seu corpo, por isso que adoece. Prefere ficar irritado com as pessoas, prefere estar julgando, do que buscando se entender como alma imortal. Ela fez um procedimento, inclusive ela tinha comprado o remédio, porque até então eram poucas pessoas que usavam esse medicamento. Ela dizia, Douglas, mas é muito forte, e causa realmente agressão às células. Eu ainda não tomei, Douglas. Eu comprei, mas eu vim até você buscando esse esclarecimento. Eu vou fazer a experiência. E ela já tinha deixado o carro dela na garagem, porque não conseguia dirigir. Em menos de 3 semanas, ela entra em contato comigo e disse, Douglas, consegui dirigir hoje. Acabou a agonia. O que se chama isso? Conhecimento e transformação. Conheça e aplique o conhecimento na sua vida diária. Não adianta você ficar nas mesmas lamentações, não vai resolver o problema. Tem paliativo. Muitas técnicas aí é um paliativo. Mas eu quero resolver,
eu quero ter qualidade de vida. Eu preciso me ver como ser feliz, porque somos um projeto de Deus feito para a felicidade. A nossa contribuição para você, expositor espírita, para você, dirigente de casa espírita, estimule as pessoas a vivenciar aquilo que você está passando a nível de informação, para depois você não se decepcionar com você mesmo. Por que existe pessoas que estão sofrendo ainda ao seu lado? Por que existe? Porque você não está estimulando a pessoa a vivenciar aquilo que você está passando. Não é cobrar, não. Não é cobrar. É você informar, estimular a pessoa a fazer uso. Que, aliás, para finalizar aqui a nossa contribuição, existe uma galera que não quer que as pessoas fiquem sadias, boas. Sabe por quê? Porque adoram dizer, mas fulano de tal resolve o problema, fulano de tal é bom, fulano... Não, você está sendo mal em reter informações e não ajudar a pessoa a resolver o seu problema. Quer sair dessa reencarnação com sucesso? Angarie pessoas transformadas mesmo, sabe? Pessoas ao seu lado que dizem, olha, valeu, não tenho mais a crise, mas não faça seguidores miseráveis, porque daí você não vai ter noite tranquila de sono, porque essas pessoas mentalmente vão lhe procurar, e você não quer isso, se comprometer com coisas que já eram para ter sido solucionadas. O assunto é grandioso demais, informações temos demais hoje em dia. Então, só recordando, René Descartes, penso, logo existe. Neurociência, pensamento, vontade, solução do problema. Conhecimento, informação, duas coisas diferentes. Quem conhece é porque está fazendo bom uso daquilo que se informou, das informações que já tem dentro de si a Pedro. Por isso, toda a pessoa que tem conhecimento é feliz. E aquela que tem conhecimento não é feliz, ela não conhece. Ela só tem informações, mas não conhece. Lúcia, te agradeço a paciência. Olha, cara. Você demais. Tá? E vamos fazer uso daquilo que a gente aprende, o Espiritismo é uma excelente ciência. Não fique na figura do coitado. Não fique. É tão ruim. Sabe por quê? Eu sempre digo a última. Sabe por quê? Porque quanto mais coitado você ficar e se sentir, mais as pessoas vão se afastar de você. E não terá o presente de Natal. Muita paz a todos e muitas bênçãos a todos. Meus irmãos, só não resta agradecer a belíssima mensagem que o nosso irmão transmitiu a todos nós. Que nós possamos refletir, analisar, estudar, conhecer, colocar em prática esses ensinamentos. Neste momento, Pai amado, muito obrigada pela assistência meia e carinhosa que nos foi dada na manhã de hoje. Jesus, amado Mestre, que possa neste momento nos abençoar, nos amparar, iluminar nossas mentes para que nós possamos agir corretamente, Pai, através dos nossos pensamentos. Obrigada, Jesus. Esta água seja purificada, transformada em remédio. Que o remédio seja enviado do laboratório espiritual, as drogas medicamentosas, os remédios necessários para a nossa vida, para a nossa proteção. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. E fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.